Livro de Gênesis, que tem por título o capítulo 1, A Criação do Mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, e toda a árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento.
e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Alguns tópicos a respeito do livro de Gênesis, no capítulo 1. Primeiro tópico: a soberania de Deus. O ponto de partida necessário no estudo do tema, o reino de Deus, é o primeiro versículo da Bíblia. Aqui nós encontramos o soberano de todo o universo, cujo domínio, reino e regência são descritos logo do início. O versículo 1. Seu domínio ou alcance de governo é transcendente, isto é, ele não somente inclui todo o universo físico, mas o excede. Ele existia antes de toda a criação, ele estende-se para além da mesma, e pelo fato de tê-lo gerado, ele abarca tudo o que existe. No versículo 2, o seu reino ou poder com o qual ele governa é exercido pela sua vontade, sua palavra e suas obras. Pela sua própria vontade, ele, de forma criativa, decide e estabelece desígnios. Pela sua própria palavra, ele fala e a criação passa a existir. E pelas suas próprias obras, o seu espírito demonstra o seu poder ilimitado. No versículo 3, a sua regência ou autoridade para governar está na sua pré-existência e santidade. Ele está lá antes da criação, no princípio. Assim como o seu Criador, ele merece ser o seu soberano. A sua intenção benevolente ao criar coisas boas revela a sua natureza santa, isto é, completa e perfeita, bem como seu direito moral de ser o rei da criação. Todo o poder e autoridade do reino emana dele. Tópico 2. O sangue. Deus, o autor da aliança. Desde o início, Deus é revelado como alguém que entra em aliança. Jeremias referiu-se à atividade de Deus na criação como atos da aliança, ao falar do concerto do dia e do concerto da noite. Desta forma, o caráter imutável da natureza de Deus é enfatizado na medida em que o seu relacionamento com toda a criação é descrito com um vínculo imutável sob a sua administração soberana. Tópico 3. Ordem familiar. Deus criou o ser humano, macho e fêmea, à sua própria imagem. Estes versículos introduzem a expressão que é a pedra fundamental da compreensão bíblica do ser humano, imagem de Deus. A imagem de Deus é apresentada antes e acima de tudo em relação a um conceito social ou comunitário de Deus único. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Muitos estudiosos interpretam este uso, tanto do singular como do plural, como uma alusão à Trindade, um Deus e mesmo assim uma comunidade de pessoas. Dando sequência, Deus então cria o ser humano à sua própria imagem. Neste ponto de partida, extremamente importante, a Escritura enfatiza um aspecto particular da natureza humana, ou seja, aquilo que corresponde ao aspecto social ou comunitário da natureza de Deus. Deus cria o ser humano como homem e mulher, não um indivíduo solitário, porém duas pessoas. E mesmo assim, quando continuamos a leitura, nós descobrimos que os dois são, no entanto, um. A comunidade que reflete a imagem de Deus é uma comunidade especial, a comunidade de um homem e uma mulher. Quando Deus escolher criar o ser humano à sua própria imagem, ele criou um casamento, uma família. A comunidade da família é um reflexo da comunidade em Deus. A sua identidade de vida e poder procedem de Deus. Tópico 4.
o domínio delegado ao ser humano. Ao criar o ser humano, o soberano do universo elege delegar ao ser humano domínio sobre a terra. O poder e a autoridade do ser humano para o exercício deste governo tem a sua origem no desejo de Deus de fazer o ser humano à sua própria imagem e semelhança. A habilidade do ser humano para manter o seu papel como governador delegado da terra repousará na sua obediência contínua ao governo de Deus como Rei de tudo. O seu poder para reinar na vida apenas está até onde vai a sua fidelidade em obedecer à lei de Deus. Quinto tópico: valor humano. O valor intrínseco do ser humano. O ser humano é distinto do restante da criação. O conselho divino e triuno determinou que o ser humano deveria ter a imagem e a semelhança de Deus. O homem é um ser espiritual, que não é apenas corpo, mas também alma e espírito. Ele é um ser moral, cuja inteligência, percepção e autodeterminação excedem em muitos os de qualquer outro ser terreno. Estas propriedades ou característica possuída pela humanidade e a sua proeminência na ordem da criação implicam um valor intrínseco, não somente da família da humanidade, mas também de cada indivíduo humano. Capacidade e habilidade constituem responsabilidade. Nós nunca deveríamos estar felizes em viver num nível de existência inferior àquele em que Deus tornou possível que nós vivêssemos. Nós devemos lutar para ser o melhor que podemos ser e alcançar os níveis mais altos que pudermos atingir. Fazer menos é ser servo infiel da vida que nos foi concedida. Deus os abençoe.